Olá, como vai? Muito boa noite para você. Patos de Minas teve mais de 200 apostas premiadas na Mega da Virada. Primeiro fim de semana de 2026 deve ser com tempo instável na região. E mais. Acidente com caminhão que transportava soja interdita a BR-352 em Patos de Minas. Tentativa de furto de fiações causa danos à rede elétrica de shopping. Primeira Superlua de 2026 poderá ser vista neste sábado. O início das inscrições para o alistamento militar. A bênção dos capuchinhos na primeira sexta-feira do ano. IPVA pode ser pago a partir desta sexta-feira em Minas. O que muda nas regras para a aposentadoria em 2026? Janeiro Branco, mês da conscientização sobre a saúde mental. A movimentação no terminal rodoviário de Patos de Minas nos retornos após as festas de fim de ano. Começa agora o NTV News desta sexta-feira. Um acidente de trânsito na manhã de hoje interditou a BR-352 em Patos de Minas. O condutor de um veículo de carga disse que seguia de Patos de Minas para Santos quando, após uma curva, o último semi-reboque derrapou na pista molhada e tombou para a direita, soltando-se dos demais compartimentos. O semi-reboque estava carregado com soja que ficou espalhada na pista. Após a retirada do veículo e limpeza da rodovia, o trânsito voltou à normalidade por volta do 12h30. Uma tentativa de furto de fiação elétrica deixou parte da rede de energia do shopping de Patos de Minas desativada na madrugada desta quinta-feira. Assim como acontece em diversos pontos de Patos de Minas, dessa vez foi o shopping da cidade que foi vítima dos furtos de fiações elétricas que acontecem em diversos pontos de Patos de Minas. Renascer Natalino, por exemplo, foi um que sofreu em diversos momentos com furto de fiações elétricas. Dessa vez foi o shopping, aconteceu na madrugada do dia 1º, onde foi observado que uma parte do shopping ficou com energia comprometida. Isso, quando foram observar, se deu de que um indivíduo, tentou furtar uma caixa, abriu uma caixa das fiações elétricas que fica no passeio ali próximo ao shopping, e lá ele tentou furtar os fios, tentou cortar o fio. Como ele não conseguiu cortar o fio, ele fugiu do local, mas deixou lá um estrago devido à forma como ele tentou cortar os fios para poder subtrair e certamente aí vender esses fios, os fios acabou pegando fogo. E aí estão fazendo com que houvesse o corte de energia em uma parte do shopping de Patos de Minas. Ainda segundo as informações, se dão conta de que no dia 25 de dezembro também aconteceu uma situação bem parecida, mas não houve interrupção da energia. Por isso, então, não foi acionada a Polícia Militar, nem registrado nenhum boletim de ocorrência. Já nesse último caso, aí, o boletim de ocorrência já foi registrado. As imagens de câmera de segurança vão auxiliar aí a Polícia Militar na identificação desse suspeito, que fez essa tentativa de furto dos fios elétricos no shopping de Patos de Minas, deixando aí o shopping parcialmente sem energia no momento, A empresa responsável em arrumar toda a situação para que a energia fosse restabelecida já esteve no local e a energia agora já está totalmente normalizada. Em mais um caso de furto de fios aqui em Patos de Minas. A seguir, primeira Superlua de 2026 poderá ser vista neste sábado e o início das inscrições para o alistamento militar. A gente começa este bloco com um giro de notícias desta sexta-feira. A partir deste início de janeiro, a contribuição mensal do microempreendedor individual aumenta de R$ 75,90 por mês para R$ 81,05. É que o valor é calculado com base no salário mínimo, que também foi reajustado. A contribuição representa 5% do novo salário mínimo, que subiu para R$ 1.621. Neste sábado, os olhares estarão voltados para o céu. A lua cheia de perigeu, ou superlua, como é popularmente conhecida, pode ser vista com mais facilidade por estar em um ponto mais perto da Terra. Nesta fase, a lua parece 6% maior e 13% mais brilhante do que uma lua cheia média. Os astrônomos explicam, no entanto, que o tamanho não muda. O diferencial é a aproximação com o nosso planeta.
Ministério da Saúde lançou a versão atualizada da caderneta da pessoa idosa. O novo documento está mais didático e acessível, com linguagem simplificada, e passa a incluir informações de saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social. O material já pode ser acessado em versão digital no portal do Ministério da Saúde. Ainda neste ano, estará disponível também no aplicativo Meu SUS Digital. E, além disso, uma versão física da caderneta deverá ser distribuída para todo o país. O novo salário mínimo começou a valer R$ 1.621, segundo o DIEESE, Departamento Sindical de Estatística e Estudos Econômicos. O valor vai injetar quase 82 bilhões de reais na economia. Esse cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação. Os primeiros pagamentos com os novos valores serão feitos já em fevereiro. Serão R$ 103 a mais para quem recebe salário mínimo ou benefícios vinculados a ele, como o seguro-desemprego, o BPC, o benefício de prestação continuada, além de alcançar também aposentados e pensionistas. Precisa comprar um remédio, comprar alguma coisa, um remédio, precisa de um remédio também, né? Para dor de cabeça, corpo também, para andar. Não é bom, não é ruim não. Ajuda, né? Ajuda muito. O reajuste de 6,79% levou em consideração o ganho real previsto na regra do arcabouço fiscal e a inflação, calculada nos últimos 12 meses até novembro, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A correção ajuda a aliviar o orçamento das famílias, que agora vão poder comprar mais coisas com a mesma quantidade de dinheiro. A gente tem inflação que corrói, né, diminui o poder de compra do dinheiro recebido por esses aposentados, pensionistas, trabalhadores e beneficiários de programas sociais. Então, a inflação está sendo reposta, acontece uma correção monetária muito justa e necessária, porque senão nós teríamos aí essas pessoas tendo uma redução de poder de compra sistemática ao longo do tempo. Além do impacto direto no bolso do trabalhador, a medida também influencia a economia como um todo. Para as empresas, os gastos com a folha de pagamento aumentam. Para o governo, serão necessários mais recursos para arcar com os benefícios atrelados ao mínimo. Fora isso, o aumento da circulação de dinheiro no comércio e nos serviços, quase 82 bilhões de reais a mais, pode pressionar a inflação. Isso tudo gera dentro da economia um ganho de poder de compra, o que significa que essas pessoas, que no geral são pessoas que têm renda mais baixa, um orçamento mais apertado, elas vão ter ali mais recursos. Então isso tudo começa a configurar, a desenhar um cenário onde pressões inflacionárias podem começar a atrapalhar, ficar cada vez mais incômodas, ainda que com a inflação dentro da meta. R$ 103 dá para comprar 2 camisetas, dá para comprar, exemplo, 3 pacotes de café de R$ 30, dá para comprar 2 quilos de carnes bovina, dá para comprar arroz, dá 6 quilos de arroz na verdade, né? Porque é R$ 15, 5 quilos de arroz. Olha aí, dá para comprar 6 pacotes. Isso aí é fundamental para uma família que tem vários filhos. O alistamento militar teve início nesta quinta-feira e seguirá até 30 de junho. O processo é obrigatório e, pelo segundo ano consecutivo, também está aberto às mulheres, desde que elas completem 18 anos em 2026. Eu estou aqui com o Sargento Thales, que é comandante do Tiro de Guerra de Patos de Minas, e nós vamos falar sobre as informações necessárias para os jovens que estão no momento de se alistar. Sargento, a gente sabe que as inscrições começaram agora no dia 1º, né? Vamos falar um pouquinho sobre as datas, até quando esses jovens têm para se inscrever e como é que vai funcionar o serviço militar de 2026. Ok. Com relação ao alistamento, iniciou-se no dia 1º de janeiro e vai até o dia 30 de junho desse ano, para os jovens que completam 18 anos no ano de 2026. A partir dessa data, 30 de junho, os jovens só poderão se alistar presencialmente na Junta de Serviço Militar, onde pagarão uma multa devido ao atraso no seu alistamento. E são quantas vagas disponíveis para os jovens de Patos de Minas e região? Pronto, todos os anos, dos jovens que se alistam em Patos de Minas, ocorre uma primeira seleção por volta de 700 a 800 jovens, que desses vão ser selecionados 100 para servirem no ano da turma, no caso no ano de 2026.
Certo, e esse é o segundo ano onde nós temos aí o alistamento opcional para mulheres, né? Esse alistamento opcional para mulheres estará disponível em Patos de Minas ou ainda não? Ainda não. O alistamento feminino, por ser voluntário e por demandar das Forças Armadas uma preparação prévia, tanto quanto ao alojamento, quanto ao público feminino especializado para ministrar as instruções e receber essas senhoras, ele ainda não está disponível em Patos de Minas. Sargento, e para os jovens que estão na idade de se alistar e ainda não se alistaram e não pretendem se alistar, existem consequências aí, né? Quais são essas consequências? Bem, o jovem que não se alista, ele não pode ser considerado um cidadão pleno. E incorre algumas punições, como multa, que eu já citei, ele não vai poder tirar um passaporte, ele não vai poder matricular-se ou tirar o seu diploma na universidade, não vai poder assumir cargo público, não vai poder participar de concurso público, entre outras situações que o impedem de exercer plenamente seus direitos de cidadão. Sargento, é muito importante a gente frisar o trabalho que é realizado pelo tiro de guerra em prol da nossa sociedade, né? Para que cada vez mais jovens façam parte. Sim, o tiro de guerra é uma escola de civismo. E para o jovem é uma oportunidade de servir o seu país na sua localidade. Ele foi criado por meio de uma parceria entre o Exército e a Prefeitura de Patos de Minas, para que, através dessa parceria, o jovem sirva ao Exército Brasileiro e não precise se deslocar para nenhuma cidade distante do convívio da sua família e possa dar continuidade aos seus estudos e ao trabalho. Para a gente finalizar, vamos reforçar aí questões de datas e locais de inscrição para que os jovens possam estar se inscrevendo. Pronto, com relação às datas, iniciou o alistamento a contar de 1º de janeiro e vai até o dia 30 de junho, podendo ser realizado de forma online por meio do endereço alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar, que no município de Patos de Minas fica localizado ao lado do Tiro de Guerra 04013, na rua Vereador João Pacheco, número 260. A seguir você vai ver que o IPVA já pode ser pago a partir desta sexta-feira em Minas. Primeiro fim de semana de 2026 deve ser com tempo estável na região. E a bênção dos capuchinhos na primeira sexta-feira do ano. A partir desta sexta-feira, 2 de janeiro, os proprietários de veículos já podem realizar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2026. No site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais é possível fazer a consulta pelo Renavan dos valores do IPVA para 2026. A consulta também pode ser feita pelo telefone 155 do Ligue Minas e no aplicativo do MGEP do Governo de Minas. A escala de pagamento do IPVA 2026 tem início em fevereiro, podendo o pagamento ser feito em cota única com desconto de 3% ou em 3 parcelas, sendo as subsequentes em março e abril. A taxa de renovação do licenciamento anual de veículo no valor de R$ 35,62 vence no dia 31 de março de 2026. Mas também já pode ser paga, assim como o IPVA, a partir desta sexta-feira. Em 2026, está mantido o programa Bom Pagador, que dá desconto extra de 3% no IPVA para os veículos que se mantiveram regulares em 2025 e 2024. Em razão da alteração na legislação, veículos com 20 anos ou mais de fabricação foram isentos do IPVA em Minas Gerais. A isenção, que abrange veículos de passageiros, incluindo motocicletas, caminhonetes e veículos de uso misto, é aplicada automaticamente pela Secretaria da Fazenda, ou seja, não é necessária nenhuma ação por parte do proprietário. No entanto, não estão contemplados nesta isenção ônibus, micro-ônibus e veículos de carga. Vale ressaltar que mesmo os veículos isentos do IPVA devem pagar o licenciamento. Os pagamentos do IPVA e da taxa de licenciamento podem ser feitos via Pix, documento de arrecadação estadual, internet banking ou diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes autorizados, bastando informar o número do Renavan do veículo. O pagamento em atraso do IPVA gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e de 20% após o 30º dia, além de juros da taxa
Selic. No caso de atraso do licenciamento, as penalidades são multa de 0,15% ao dia até o 30º dia, de 9% do 31º até o 60º dia e de 12% a partir do 61º dia, além dos juros da taxa Selic. Dia de bênçãos na Igreja dos Capuchinhos, em Patos de Minas, um evento religioso que atrai milhares de pessoas. Realizada pelos frades da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, a cerimônia consiste em orações e bênçãos dirigidas à comunidade com pedidos de proteção, saúde, paz e prosperidade. A celebração carrega forte significado histórico para o município, já que os capuchinhos têm uma atuação marcante em Patos de Minas há décadas, tanto na evangelização quanto em ações sociais. Com o passar dos anos, a bênção se consolidou como uma tradição, sendo considerada por muitos fiéis um momento de renovação da fé e agradecimentos por graças alcançadas. A tradição da bênção dos carros, ela está ligada, em primeiro lugar, no dia 1º do ano, quando nós invocamos a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre o ano que inicia. Nós, há 9 anos atrás, iniciamos aqui em Patos de Minas, mas trazendo já, ou herdando, uma tradição que já vem do Rio de Janeiro, que vem do Paraná. Então, há uma tradição entre os capuchinhos que no primeiro dia do ano, na primeira sexta-feira de cada ano, invocar a bênção do nosso Deus sobre as pessoas. Então, quando nós dizemos a bênção dos veículos, nós estamos dizendo, em primeiro lugar, a bênção aos condutores e condutoras. Depois nós abençoamos as coisas que nos cercam, as coisas que nos rodeiam. Por quê? Porque para nós que temos fé, invocar o nome de Deus sobre nós, sobre as pessoas que nós amamos, invocar o nome de Deus sobre as coisas que nos servem, é também um jeito de ter a presença dele sempre conosco, de forma explícita, que vem numa bênção. A ação começou às 7 horas da manhã e seguiu durante todo o dia, com a participação de diversos frades e voluntários. Nós estamos hoje aqui em 17 freis, vindo de diversas fraternidades de Minas Gerais, para esse momento, porque precisamos fazer um revezamento. Então nós vamos fazer esse revezamento, embora você perceba que hoje o movimento está menor do que os outros anos, né? E eu atribuo esse movimento menor por conta do feriado ter acontecido ontem, hoje será a primeira sexta, as pessoas emendam o feriado, já emendam com o final de semana, então eu creio que esse ano não será tão movimentado quanto os outros anos. Para quem participou, o momento foi além do ritual religioso. É também um gesto de gratidão pelo ano que se passou e de esperança para o novo ciclo que se inicia. Muitos aproveitaram para levar familiares, renovar promessas e começar o ano com uma mensagem de paz. Com Deus tudo é possível, né? Paz todo ano. Esse aqui nem é meu carro, é o carro da empresa que eu trabalho. O católico é muito importante, né? Muito importante para a gente que tem fé, né? Nós somos católicos. Isso aqui é um benefício muito grande com Deus, né? Para quem tem fé, muito importante essa bênção. Todo ano eu participo e eu acho muito interessante, de grande valia. Além dos carros, motos e bicicletas, tivemos também pessoas a pé e até carroças que passaram por lá. A coisa que a gente tem que procurar hoje no caminho de Deus é a bênção, né? Procurar o caminho de Deus, que nós sem Ele não somos nada. Tudo que eu peço, eu sou agradecido. Então eu agradeço, peço para Deus, meus vizinhos, meus filhos, minha família, a todos meus amigos. Mais do que uma tradição, um ato de devoção. Uma demonstração de que a fé pode estar em qualquer lugar e que a igreja pode ser uma das peças mais importantes para manter a fé ao longo do ano. A bênção é sobre as pessoas. Venha de carro, venha de charrete, venha de bicicleta, venha do que você quiser, venha a pé, que nós estamos prontos para pedir que o nosso Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. Mas será abençoado o ano, né? O primeiro fim de semana de 2026 deve ser com tempo instável no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Confira os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. De acordo com a previsão do IMET, a tendência é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 50%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 21 e máxima de 30 graus. No domingo, variam de 20 a 27 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, no sábado, de 20 a 33. E no domingo, de 20 a 28 graus.
No sábado e no domingo, em Cruzeiro da Fortaleza, variação entre 21 e 27 graus. Em Presidente Olegário, a máxima prevista para o sábado é de 31 graus e no domingo, 28 graus. Em João Pinheiro, no sábado, variam de 20 a 33 graus e no domingo, a máxima chega aos 28 graus. No sábado, em Tilos, mínima de 21 e máxima de 31 graus. E no domingo, variam de 20 a 27 graus. A seguir aqui no News, o que muda nas regras para aposentadoria em 2026. E Patos de Minas teve mais de 200 apostas premiadas na quadra e na quina da Mega da Virada. Diversas apostas faturaram prêmios na quadra e também na quina da Mega da Virada em Patos de Minas. A Mega da Virada sorteou mais de 1 bilhão. Segundo a Caixa Econômica Federal, foram realizadas 112 milhões de apostas, incluindo cotas e bolões. O concurso gerou um movimento inédito nos canais de apostas, com picos de aproximadamente 125 mil transações por segundo nos canais físico e digital, registrando o maior volume da história da Mega da Virada. Aqui na Loteria do Rosário tivemos um congestionamento no sistema, onde ele ficou mais lento, teve que parar por um período, mas logo voltou. Lembrando que aqui na Loteria do Rosário, nesses dias especiais, a gente sempre traz um pipoqueiro com algodão doce para o pessoal interagir. E aí foi com grande tranquilidade que aí o sistema voltou e nós conseguimos fazer todas as apostas. 8 lotéricas de Patos de Minas registraram apostas premiadas nas faixas da quina e da quadra. 3 delas estão localizadas no centro da cidade e 2 no bairro Cristo Redentor. Já na quadra, 243 apostas foram premiadas em Patos de Minas. Essa lotérica que fica aqui no bairro Rosário, em Patos de Minas, se destacou. Foram 14 apostas vencedoras aí da Mega da Virada. 14 apostas, essa entre que acertaram aí a quina e também a quadra. Tivemos 14 apostas assertivas na Mega da Virada, uma quina com a premiação em torno de R$71 mil. Essa quina ela foi bolão de 20 cotas de 10 dezenas. 20 cotas de 10 dezenas, então assim, foi um prêmio muito bom. A gente reforça para todo mundo que jogar mais dezenas e acreditar nos bolões é a melhor opção para levar a premiação. Patos de Minas teve uma ampla participação entre os premiados na Mega da Virada. Patos de Minas, aqui principalmente a Loteria do Rosário, se destacou na região como a loteria que mais premiou. Então, assim, isso é uma felicidade muito grande pra gente que está aqui trabalhando, que trabalhou, que lutou e que acredita, né, gente? É o melhor, a gente ter a fé de que fazer a fezinha, a gente consegue levar o prêmio. Quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. A reforma da Previdência, promulgada em 2019, estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A principal mudança de 2026 atinge a regra de idade mínima progressiva, uma das mais usadas pelos segurados. A partir deste ano, as mulheres só poderão se aposentar com 59 anos e 6 meses de idade, além de 30 anos de contribuição. Para os homens, a idade mínima passa a ser de 64 anos e 6 meses, com 35 anos de contribuição. A regra de transição com idade mínima até 31 de dezembro de 2025 estava 59 anos para a mulher e 64 anos para o homem, sempre observando o tempo mínimo de contribuição, que para a mulher é 30 anos de contribuição e o homem é 35. A partir de 1º de janeiro agora de 2026, então nós sofremos um acréscimo de 6 meses na idade. Então a mulher passa para 59 anos e 6 meses e o homem para 64 anos e 6 meses. Também observando o tempo mínimo de 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Já na segunda regra de transição, que é a pontuação, né, a regra levando em consideração os pontos,
Até 31 de dezembro de 2025 era 92 pontos para a mulher e 102 pontos para o homem. Agora nós temos 93 pontos para a mulher e 103 pontos para o homem. Também observando o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Os servidores públicos estão submetidos à mesma regra de pontuação, com a diferença de que é necessário ter 62 anos de idade e 35 anos de contribuição para os homens e 57 anos de idade e 30 anos de contribuição para as mulheres. Para ambos os sexos, é necessário ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. A Emenda Constitucional 103, ela veio trazer regramento para o regime geral de previdência social, mas os regimes próprios também estabeleceu algumas regras de transição que aí vai ter que ser observada para cada ente. Município, Estado ou União. Em relação aos professores, que obedecem uma regra de transição com base no tempo de contribuição na função de magistério combinada com a idade mínima, as mulheres passam a se aposentar aos 54 anos e meio e os homens aos 59 anos e meio. A idade é acrescida 6 meses a cada ano até atingir o limite de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens em 2031. Nós temos que observar uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. E desde que ele comprove exclusivamente o exercício na função aí de magistério, de professor na educação básica, que vai englobar o ensino infantil, fundamental e médio. Então, se hoje, por exemplo, a mulher, na regra geral, se aposenta com 62 anos, nós vamos observar essa redução e para a mulher vai passar 57 anos. Se o homem exige, na regra geral, 65 anos, para o professor a idade passa para 60. Isso nós temos que observar as demais regras. Então, o professor, sim, se enquadra também nas regras de transição da reforma da Previdência. A seguir, Janeiro Branco, mês da conscientização sobre a saúde mental. A gente fala sobre a movimentação no terminal rodoviário no retorno após as festas de fim de ano. A campanha Janeiro Branco foi criada e regulamentada no Brasil para alertar sobre a importância do cuidado com a saúde mental, muitas vezes negligenciado e marginalizado ao redor de todo o mundo. Janeiro começa com metas, planos e expectativas. É tempo de recomeçar, de organizar a vida e projetar o futuro. Mas, em meio a tantos objetivos, um cuidado essencial muitas vezes fica em segundo plano: a saúde mental. Criada em 2014 no Brasil, a campanha Janeiro Branco se tornou um movimento social e cultural que mobiliza pessoas em todo o mundo. Janeiro começa com promessas, planos e expectativas. Mas, em meio a tantas metas, um cuidado não pode ficar em segundo plano: a saúde mental. O Janeiro Branco surge justamente para lembrar que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. Ansiedade, estresse e sobrecarga emocional fazem parte da rotina de muitas pessoas. E falar sobre isso é o primeiro passo para mudar. Esses movimentos, eles ressaltam a importância em cada época. E eu acredito que janeiro seja uma oportunidade das pessoas questionarem um pouco a respeito de como está a saúde mental delas, talvez pelo balanço geral que a maioria faz diante de o fim de um ciclo iniciado de outro e as promessas que são feitas, toda essa programação. Então, se esse momento, esse movimento, essa panfletagem é positiva para que as pessoas compreendam a busca pelo tratamento e pela saúde mental como algo de valor para elas, eu acredito que seja um bom caminho. Cansaço constante, irritação excessiva, dificuldade para dormir, falta de motivação e ansiedade frequente. Muitas vezes, esses sinais são ignorados ou tratados como algo normal da rotina, mas podem ser alertas importantes da saúde mental. Toda extremidade requer a nossa atenção. Uma pessoa pode ter um momento de tristeza na vida, mas se de repente essa tristeza começa a se estender demais, isso já é um sinal importante. A mesma coisa com episódios de ansiedade. A ansiedade ela pode me acometer em determinadas circunstâncias, mas se de repente ela começa a me prejudicar nas minhas atividades que antes eu fazia de forma normal e hoje não consigo fazer mais diante dessas crises ou desses episódios que têm ficado mais recorrentes,
aí é super aconselhável que um profissional seja consultado. Segundo especialistas, manter a saúde mental em dia é essencial para que todas as áreas da vida funcionem melhor. O equilíbrio emocional influencia diretamente no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos e até na saúde física. Quando a mente não vai bem, o corpo responde, a rotina pesa e decisões simples se tornam mais difíceis. O humor, na maioria das vezes, ele é determinante para que a gente desempenhe bem as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Então, se eu consigo melhorar o humor do paciente, lembrando que essa melhora do humor não vem só de medicamento, se eu consigo melhorar o humor do paciente, se ele consegue lidar melhor com as suas questões emocionais, ele também enfrenta de uma maneira mais positiva os desafios que ele tem de forma natural na vida. A campanha Janeiro Branco reforça que saúde mental é sobre equilíbrio, cuidado e qualidade de vida. Falar sobre sentimentos, buscar apoio e valorizar o bem-estar emocional são atitudes que fazem a diferença ao longo de todo o ano. E a gente tem que começar o ano se cuidando, né? Movimento intenso nesta sexta-feira no terminal rodoviário de Patos de Minas, principalmente pelos passageiros que retornam após as viagens feitas para as festas de fim de ano. Quem passa pelo terminal rodoviário de Patos de Minas neste dia 2 de janeiro percebe um movimento acelerado no número de embarques e desembarques. Com malas nas mãos, bilhetes prontos, os passageiros aproveitam agora o início do ano para retomar a sua rotina e também voltar para o seu local de destino, depois de um período de confraternização e festas de final de ano. Mesmo com um fluxo intenso, as companhias informam que o período de 2024 para 2025 foi mais movimentado em comparação com este início de 2026, especialmente na semana do Natal, quando houve maior procura por passagens e necessidade de horários extras. A maior procura foi por viagens para capitais, principalmente Belo Horizonte e Brasília, destinos que chegaram a contar com ônibus extras para atender a demanda. Também houve registro de um número significativo de passageiros chegando de São Paulo, aproveitando o período de festas para visitar familiares na região. As viagens regionais também tiveram um bom desempenho, com destaque para Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, cidades vizinhas que apresentaram movimentação constante. Segundo o setor, após este pico de retorno, a expectativa agora se volta para o período do Carnaval, quando tradicionalmente a rodoviária volta a registrar aumento no número de embarques e desembarques. As chegadas e saídas, né? Nessa época aumentam realmente, ou aumentaram, né, nesse fim de ano. O NTV News está terminando, volta amanhã. Quem vai estar aqui na bancada com você é a Ayandra Faria. Eu te encontro na segunda às 18 horas no Debate Esportivo. Até lá.